Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém. Espero que os irmãos estejam bem, para a honra e a glória de Deus. E antes de iniciarmos este vídeo, vou pedir para os irmãos se inscreverem no meu canal e ativar o sininho de notificação, deixar o seu gostei e fazer o comentário que os irmãos estão achando do livro Procura-se Verdadeiros Adoradores. Hoje eu vou estar lendo o capítulo 3. A adoração não é descentralizada da pessoa de Cristo. A música pode nos auxiliar no nível prático, mas não pode ser usada para expressar adoração. A verdadeira adoração acontece quando seu espírito responde a Deus e não a alguma melodia musical. Infelizmente, aos nossos cultos coletivos foram, ao longo do tempo, ganhando objetivos que evidências o quanto perdemos de vista o propósito primário de adorar a Deus. Hoje, tudo no culto é que, se podemos chamar assim, é preparado para agradar as pessoas e não ao Senhor. Dirigimos-nos ao culto para receber bênçãos do Senhor e não prioritariamente para oferecê-las à nossa adoração. Isto é um desvio, uma vez que não temos centralizado o nosso culto nele. Por causa disso, a igreja não cura mais através da pregação do Evangelho. Por essa sua maior função está enferma. Por isso, ela não consegue limpar o mundo pelo poder da palavra, porque está contaminado pelo mundo. Ela não consegue alcançar os perdidos pelo fato da própria igreja estar perdida. Ela está perdida por ter deixado o eixo central de lado, Jesus Cristo. Em consequência disso, as pessoas vão à igreja buscar bênçãos do soberano. Pedem a ele que entre com providência em suas vidas, mas no culto querem agradar aos homens. Quanta iniquidade! Pastores e líderes permitem que os jovens dancem no culto, mesmo sendo isso extra-bíblico, para agradá-los. Deus virou plateia e os adoradores viraram artistas. Isso é uma adoração estética. Isso é querer melhorar com nossas próprias convicções aquilo que Deus estabeleceu. Peter, mestre, disso que isso é uma grande caminhada de volta a Roma. E isso não tem lugar na verdadeira igreja de Jesus Cristo. Diminui o tempo destinado à exposição da palavra e aumenta o espaço para o entretenimento, como teatros, geografias, danças, etc. O pastor Ciro, com propriedade, escreveu: o verdadeiro adorador que adora a Deus em espírito e em verdade não é uma pessoa que vive cantando e dançando, fazendo disso um fim em si mesmo. O verdadeiro adorador louva ao Senhor através da música, mas a sua prioridade é a palavra de Deus. A verdadeira adoração consiste em amar a palavra de Deus e o Deus da palavra. O adorador autêntico tem sede de
de ouvir a expressão das Escrituras. Muitos líderes deixam de pregar sobre o pecado para agradar as pessoas. Eles esquecem que, antes de tudo, o nosso compromisso é com o Senhor. Ele deve ser o centro das nossas canções, o centro das nossas pregações. Ele deve ser o centro do nosso culto. Ele é o centro de tudo. Cristo era o centro das pregações de Paulo. Enquanto muitos buscavam sinais, outros, todavia, queriam sabedoria. Ele não. Paulo queria e pregava ao Cristo. 1 Crônicas 1, do verso 18 ao 31. Ele era o centro das suas ministrações, enquanto uns pensavam que para prender a atenção da igreja é preciso inventar e inovar. Paulo nos mostra que o verdadeiro evangelho e a verdadeira adoração estão centralizados na palavra de Deus. Por isso, quando ele pregava e a sua pregação se estendia até meia-noite, ninguém desviava a atenção, ninguém piscava os olhos, os ouvidos estavam atentos a cada palavra. Apenas um na reunião não adorava, somente um estava disperso, somente um não via e não sentia a presença de Cristo no meio do culto. Por isso, Eutico caiu como morto. Atos 20, verso 9. Pedro também adorava ao Senhor em espírito e em verdade, pregando a Cristo. A primeira pregação pentecostal está relatada no 2º capítulo do livro de Atos. Pedro começou a sua pregação no versículo 22. Logo na introdução do sermão, ele falava de Jesus Nazareno. A mensagem é centralizada em Cristo. Ele concluiu a mensagem no versículo 36, falando de Cristo crucificado. Mais de 3.000 almas aceitam a Jesus. Versículo 41. Porque ele estava no centro. É triste dizer, mas muitos estão como Eutico. Estão no culto, mas não estão cultuando. Estão em meio à adoração, mas nem de longe pode ser chamados de adoradores. Eles estavam como mortos. Como vimos, a música cujo centro é Cristo abre as portas para a mensagem da palavra de Deus. Em virtude disto, almas se rendem aos pés do Senhor como verdadeiros adoradores. Porém, não é isto que vemos e ouvimos nesses dias trabalhosos. Os pregadores não são como Paulo e Pedro, que pregam uma mensagem cristocêntrica. Antes, prefere uma mensagem antropocêntrica, com o centro no propósito, homem. Igualmente são as canções, como algumas mencionadas no capítulo anterior. Canções de autoajuda, motivacionais, preparadas única e exclusivamente para massagear o ego humano. São apenas canções e não adoração. Adoração exalta no nome do Senhor. Adoração é bíblica. Adoração é estrocêntrica. Adoração não massageia egos. Adoração não exalta o homem. Adoração não é autoajuda, mas ajuda no alto.
Adoração não é cantar pedindo ao Senhor para ressuscitar os nossos sonhos, pois do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Provérbios 16, verso 1. Não estou dizendo que é proibido sonhar, planejar, inspirar, arquitetar e etc. Temos sim que ter sonhos, mas adorar não é cantar para Deus ressuscitar os nossos sonhos, mas sim cantar sobre aquele que no terceiro dia ressuscitou para nos dar a vida eterna. Não são as nossas vontades e os nossos sonhos que devem estar no centro, mas a vontade de Deus. Os planos e os propósitos são de Deus. A Bíblia, em toda a sua extensão, nunca exaltou o homem. Muito pelo contrário, ela exalta ao Senhor. Romanos 3, verso 4. Muitos, por não conhecerem a sua palavra, acabam invertendo os papéis. Enquanto escrevo uma música tocada ao longe, seu nome restitui, ela me faz muito sucesso em nossos dias. No seu refrão, ela diz: restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. As músicas antropocêntricas estão em alta. Elas trazem o pronome da primeira pessoa do singular. Eu quero, meu Senhor, minha vontade. Por isso Jesus ensinou os discípulos a orar, dizendo: santificado seja o seu nome, seja feita a tua vontade. Isso me faz voltar ao ano de 2007, quando eu estava levando um soldado que havia quebrado a perna para fazer uma cirurgia no Hospital Central do Exército, em Benfica, Rio de Janeiro. Abrimos a porta traseira da ambulância e seguimos com ele para a ala de ortopedia. Era a minha primeira vez naquele hospital e fomos para nós enfermeiros. Ao passar por um dos quartos, uma voz me deixou petrificado. Na verdade, não era bem uma voz, mas apenas gemidos, porém ritmados. Uma mulher de 86 anos cantava com gemidos. Os parentes estavam ao redor da cama. Eles sabiam que aquele era o último momento. Alguns saíram do quarto com os rostos molhados pelas lágrimas que corriam em suas faces. Os que ficaram uniram suas vozes como num coral e começaram a cantar com ela. Com os olhos lacrimejantes, eu também comecei a cantar. Minha voz se juntou ao coral. Em pouco tempo, alguns enfermeiros uniram suas vozes às nossas. A canção começou por uma mulher em seus últimos momentos de vida. Com seu último fôlego, ela iniciou a canção. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Ela não tinha mais nada
não tinha mais saúde, não tinha mais dignidade, não tinha mais tempo. Ela havia perdido tudo. E mesmo assim, ela não cantava, restitui, eu quero de volta o que é meu. Ela não cantava, ressuscita os meus sonhos, mas ela adorava. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Isso é adoração. A Bíblia nos mostra uma história semelhante. Os sabeus, descendentes de Sabá, neto de Cã e bisneto de Noé, invadem a propriedade de Jó e ferem todos os fios da espada. O único sobrevivente desse massacre chega até a casa de Jó, lhe trazendo estas notícias. Antes que ele pudesse terminar, outro servo interrompe, dizendo: fogo de Deus cai do céu e queima as ovelhas, e os moços consumiu. Somente eu escapei. Jó 1, verso 16. Antes que ele colocasse um ponto final em sua declaração, outro verbalizando que 3 pelotões do exército dos caldeus havia roubado todos os camelos e matando todos os moços. Antes que o primeiro pudesse recuperar o fôlego, a mais triste notícia chega por intermédio de mais um de seus empregados. Uma tempestade de vento sobrevia sobre a casa do seu primogênito e matou todos os seus filhos que estavam festejando com ele. Jó ainda processava todas essas notícias desaladoras. Sua esposa já estava aos prantos, seus criados boquiabertos, e mesmo sem entender como tudo isso lhe sobrevia, ele já sabia o que iria fazer. Quando o último servo chegou trazendo a notícia da morte de seus filhos, ele se lança ao chão em desespero, desolação e tristeza. Mas ainda assim se manteve fiel. Sua adoração sempre foi prestada em tempo de bonança. Entretanto, agora era o momento de demonstrar toda a sua fidelidade de uma verdadeira adoração. Então ele junta as suas forças e se levanta do chão. Suas mãos se fecham sobre o tecido de seu manto e com um só golpe ele o rasga completamente. Com estas mesmas mãos ele rasga a sua cabeça. Ele raspa a sua cabeça. E novamente se lança ao chão. Contudo, desta vez, não é de desolação e tristeza, mas sim de adoração. Ele adora. Não sai do ventre da minha mãe, eu não tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 2, verso 21. Thomas disse que muitos dão graças a Deus quando ele dá. Jó deu graças a Deus quando ele tirou. Aquele que antes estava
nu no chão, com a sua cabeça raspada, agora vê o seu corpo ser coberto por uma chaga maligna. Suas unhas não eram grandes o suficiente para que pudesse coçar um saco de telhas. Foi a solução encontrada para patriarca. Seu estado era tão lastimável que sua esposa lhe sugere o suicídio. Neste momento, chegam os seus amigos, não com solidariedade, mas com acusações. Jó não tinha mais seus filhos, sua fazenda foram destruída, seus camelos roubados, suas terras invadidas. Quase todos os seus criados foram mortos. Sua saúde foi perdida, sua esposa o desampara. Seus amigos lhe acusavam. Tudo está perdido. Não, sempre existe uma adoração nos lábios de um verdadeiro adorador. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, verso 25. Não há dúvidas que ele poderia ter dito: Senhor, eu sou fiel, eu sou reto, sou temente a ti, eu me desvio do mal. Jó era bom demais para criar uma teologia antropocêntrica. Como sendo um verdadeiro adorador, ele jamais cantaria: restitui, eu quero de volta o que é meu. Ele jamais cantaria: ressuscita os meus sonhos. Um verdadeiro adorador não canta música só pelo fato delas estarem nas paredes de sucesso. Um verdadeiro adorador não canta uma música só pelo fato dela ter uma bela melodia. Um verdadeiro adorador não escolhe uma canção para agradar os líderes ou a igreja. Antes, um verdadeiro adorador canta uma canção que expressa uma verdade das Escrituras. Um verdadeiro adorador centraliza Cristo no seu louvor. Um verdadeiro adorador, a exemplo de Jó, em meio às gruzas da vida, enche seus pulmões de ar, eleva os seus olhos, abre sua boca e do fundo da sua alma abranda: ainda que me mate, Senhor, em ti esperarei. Jó 13, verso 15. O mesmo pode dizer de Davi. Afinal, o significado do seu próprio nome, amado, está intimamente associado à adoração, ao louvor, ao culto, ao canto, à poesia e liturgia e à oração. Ele, o responsável por criar grande parte dos instrumentos musicais. E também foi ele o escritor de diversos salmos referentes à adoração ao Senhor. E exatamente por isso o biógrafo refere-se a ele em 2 Samuel 23, verso 1, como o suave em Salmos de Israel. Em outras traduções, como o favorito das cânticos de Israel, ou mavioso salmista de Israel.
As palavras suave, favorito e mavioso expressam na sua totalidade que o filho de Jessé era o homem que foi levado em altura, o ungido do Senhor de Jacó, e o maior de todos os músicos em Israel. Ele agradava a Deus por meio de seus louvores, por meio das suas composições salmôdicas e orantes, que mesmo depois de milênios ainda falam os nossos corações. Isso em virtude delas serem feitas única e exclusivamente ao Criador. Seus louvores eram centralizados nele e para eles. Irmãos, espero que os irmãos fiquem com esse capítulo guardado no seu coração. E nunca se esqueça que a gente tem que colocar Deus centralizado em nossas vidas. Ele tem que ser o centro do nosso culto. Não os homens, não as pessoas que estão ao nosso redor, mas sim Ele tem que ser o centro de toda a nossa adoração. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.